Olá pessoal, esse será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar para vocês com o tema sexualidade na gravidez. Algumas pessoas podem estar se perguntando por que esse tema, né? Primeiramente, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas algumas pessoas que me seguem já sabem, eu tô grávida, né? No momento que eu gravo esse vídeo eu tô com 7 meses de gravidez, né? Daqui a uns dias eu vou estar com a minha princesinha no colo. Então veio a necessidade de gravar esses vídeos, assim, alguns pedidos, além de ter alguns pedidos a minha situação no momento, né? Então eu relacionei a minha gravidez ao que eu faço, a parte da sexualidade que é o meu trabalho, e coloquei em algumas redes sociais perguntando se as pessoas, né, quem me segue, se as pessoas se interessariam pelo tema. E a maioria falou que sim, gostou e tal, já tinha tido esse pedido sobre o tema. Então por isso eu decidi fazer essa série de vídeos. Então esse de hoje é o primeiro vídeo dessa série. Um outro motivo de eu querer gravar vídeos com essa temática, depois que eu tive a ideia e tal, por estar grávida, eu fui pesquisar e também assim, não tem muito material, pelo menos em vídeo, assim, tem, mas bem pouco, bem raso, sobre a gravidez, né, sobre a sexualidade na gravidez. E acredito que muitas mamães aí de primeira viagem, papais também, eu vou falar para os homens também, têm curiosidade, querem saber como passar melhor por essa fase, já que é uma fase muito importante e cheia de mudanças. Então, esse vídeo é sobre o primeiro trimestre, tá bom? Eu vou dividir os vídeos primeiramente entre trimestres, depois com outros temas, tá? Então, hoje é sexualidade na gravidez no primeiro trimestre. O que normalmente acontece? Então, o primeiro trimestre é o começo, né? É a descoberta, né? De que vai vir uma nova vida por aí. E esse primeiro trimestre, normalmente, ele é marcado por um sentimento de aceitação e rejeição, né? Depende muito se essa gravidez foi desejada ou não, né? Foi planejado ou não, qual o relacionamento dos pais no momento que a gravidez ocorre. Então há na gestante um sentimento entre a aceitação e a rejeição dessa gravidez, desse bebê. Tá? É um momento de muitos sentimentos ambíguos. Então isso pode atrapalhar ou ajudar na hora da relação, né? Na hora da sexualidade, sim, na hora do desejo. Então, esse primeiro momento também, além desses sentimentos ambíguos aí, ele é marcado geralmente, né? Cada grávida é uma, mas normalmente é marcado pela fase dos enjoos, de muito sono, de vomitar, né? Dos vômitos. A mulher normalmente tem esse enjoo, esse vômito mais intenso no começo da gestação, que é no primeiro trimestre. Então, tem mulheres que relatam uma baixa no desejo nessa fase devido a esses problemas do sono, do enjoo, do vômito. Já tem mulheres que relatam que não houve alteração nenhuma em relação ao desejo nessa primeira fase, já que o corpo dela está no comecinho dessa adaptação. Então o corpo dela não vai sofrer tanta variação. Já tem mulheres que sofrem mais essa variação hormonal e que ao invés de ter uma baixa no desejo, elas têm um aumento no desejo sexual, né? Essa aí é boa pro marido, né? Pro parceiro aproveitar que essa mulher vai estar com aumento do desejo. Todas essas alterações de desejo, ela depende muito da parte hormonal. Então, depende de como está a sua parte hormonal antes, com a gestação, como que ela fica, né? Se o seu corpo vai alterar muito rápido ou não. A parte do sono, dos enjoos também, tudo isso é em consequência das alterações hormonais, tá bom? Nessa fase do comecinho também tem um outro problema, o risco de perder o bebê, né?
Até o terceiro mês a gente normalmente fica com medo, os médicos também têm mais precaução, porque às vezes o embrião não pode não ter se implantado corretamente na parede do útero. Então, assim, também se recomenda que só conte sobre a gravidez para as outras pessoas a partir da 12ª semana, que é quando fecha o terceiro mês. Então, muitas grávidas têm medo desse aborto. Então, elas evitam a relação sexual para que não tenha perigo de perder o bebê. Mas se sua gravidez for saudável, não tem problema ter relação sexual. Se acaso aconteceu o que eu falei do embrião não estar implantado corretamente na parede do útero, ele não é por causa da relação sexual que ele vai se soltar. De qualquer forma, se você acaso chegar a perder o bebê, de qualquer forma você iria perder mesmo, porque o seu próprio organismo não se adaptou corretamente para gestar o bebê, né? A implantação do ovo no útero não foi bem sucedida. Então não é a relação sexual que vai fazer você perder. Mas isso fica na cabeça, né, da gestante, e aí ela fica com medo de perder o bebê. Às vezes ela até tem desejo, mas ela evita a relação sexual, né? Então aqui entra o parceiro como um companheiro, né, para entender os temores dessa gestante. Outro problema, né, desse comecinho, que às vezes a gestante evita a relação sexual, é porque os seios aumentam e ficam muito doloridos. Então, na hora da relação, né, o toque no seio deixa de ser prazeroso e começa a ser um incômodo. Então, elas evitam para que não tenha esse toque nos seios, tá? Ou não tenha a pressão do corpo do parceiro em cima dos seios, porque ele aumenta e fica dolorido. Por outro lado, né, as que têm os seios pequenos, elas podem até ficar mais propícia para o sexo por estar com a autoestima um pouco mais elevada pelo fato do seio ter aumentado e finalmente estar do tamanho que ela desejava ou um pouco maior do que o que ela tinha e que ela não gostava. Então ela fica com a autoestima mais elevada, então ela tem um aumento do desejo, tipo, ela quer expor aquilo, né, o seio maior, ela fica se achando realmente, ela se acha mais bonita. Então a mulher, quanto mais ela se acha bonita, mais ela tem uma abertura para a parte sexual. É super importante essa parte da autoestima. Tô falando aqui por cima, mas em outros vídeos eu vou falar mais sobre a autoestima, a relação da autoestima, da gestação e da sexualidade também, que é muito importante, tá? Outro problema aí, né, na sexualidade feminina, masculina durante a gestação são as crenças do senso comum. Então, nesse comecinho, falou pra todo mundo que tá grávida, começa as crenças, isso, aquilo, não sei o que, fulana perdeu o bebê, fez isso, sei o que. Então, assim, é muita crença do senso comum que a gente não tem comprovação científica e que isso pode também ficar na cabeça da gestante e ela ficar com medo de ter relação por causa dessas crenças, das histórias que o pessoal conta. Então é importante também analisar tudo isso, tá? E tentar separar, tá? Você, mulher gestante, tentar separar e o parceiro dar o apoio necessário para que essa mulher consiga separar, né, o que é verdadeiro do que não é. O que se recomenda é que se siga a recomendação médica. Se o médico falar que pode ter relação sexual, pode ter relação sexual. Se ele falar que não pode ter relação, então não pode ter relação, tá bom? Essas 12 primeiras semanas, como eu falei, elas são muito delicadas. Então, para as mulheres que normalmente praticam pompoarismo, eu tô falando do pompoarismo aqui porque eu faço muito no meu canal, né, ou a ginástica pélvica, não se recomenda que faça no primeiro trimestre. Igualmente a fisioterapia. A fisioterapia ela tem um trabalho muito legal de preparação para o parto, independente se for cesárea ou normal, tá? A gente prepara a mulher para o parto, ajuda nos incômodos da gestação, mas a fisioterapia ela só deve ser iniciada também a partir da 12ª semana. Então você que já pratica o pompoarismo no começo da gestação, não pratica, tá? Ele é uma das contraindicações do pompoarismo, pelo mesmo motivo que eu falei sobre a implantação, tal, esse comecinho ali, seu corpo tá com muitas adaptações
para manter esse embrião no seu corpo. Então, né, no seu útero e para gestar. Então, não faça os exercícios do pompoarismo até a 12ª semana. Depois você tá liberada, tá? E também tenha cuidado, até as 12ª semana, pegar peso, essas coisas também não é muito legal. E na relação sexual, não é legal também você ter uma relação sexual cheia de pirueta, de não sei o que, de posições estranhas e que force muito, né? Ou que tem uma penetração muito profunda ou muito malabarismo. É importante que você tenha uma relação sexual normal, ao que tá habitual, para não forçar muito o seu corpo também, tá bom? Para proteger o bebê em si. Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês é o seguinte: a mulher que tá com alteração do desejo, que ela não tem vontade de ter relação, às vezes ela se força a ter relação só para satisfazer o parceiro. Então é importante que essa mulher se respeite e que ela não force a relação só para satisfazer o parceiro. Então, como que resolve, né, esse problema? Porque o parceiro vai querer ter relação e essa mulher, às vezes, né, depois eu vou falar sobre a parte do homem, às vezes esse homem quer ter relação, às vezes ele não quer também. Então, é importante que esse casal, né, porque quem tá grávida não é a mulher, é o casal tá grávido, né, nasce uma mãe, nasce um pai. Né? Não tem como nascer só a mãe, apesar de muitas mulheres criar os filhos sozinhas, nascer um pai, mesmo que ele não esteja presente. Então, nessa relação, né, do homem e da mulher, é importante mais uma vez, né, já disse isso em outros vídeos, de novo, o diálogo. O diálogo é sempre o melhor remédio para resolver os problemas da relação no geral ou da relação sexual em si. Então, conversar, né? A mulher tem que expor quais são os seus medos. Ah, eu não quero ter relação, não é porque eu não tô com vontade, eu não te desejo mais, né? Porque o homem, ele também pode se sentir mal, né? E achar que a mulher não deseja ele mais, que agora ela conseguiu o que ela queria, quer engravidar, né? Depende dos contextos do casal em si, né? Da relação. Então, é importante isso, vocês conversarem. Não é o problema, não é porque eu tô com uma baixa do desejo, pela alteração hormonal, ou porque eu tô enjoando muito, vomitando muito, eu não tô sem energia nenhuma, né? Porque assim, tem mulheres que no começo, se deixar, elas só dormem, elas não querem fazer mais nada. Muito menos pensar em sexo, entendeu? Porque o embrião meio que puxa essa energia para ele, né? Para esse começo de formação. E pela alteração hormonal, como eu já havia dito. Então a conversa é o melhor remédio, tanto para esse problema como para todos os problemas. Então, casal grávido, né? O casal grávido. Vamos conversar, vamos expor. Tanto o homem também expõe seus medos, seus receios, e a mulher também expõe. Uma alternativa, né? Eu vou ter um vídeo que eu vou falar só sobre mais ou menos esse assunto de mulheres que não podem ter relação sexual, né, que são proibidas. Então vai ter um vídeo só sobre isso. Eu não vou me aprofundar muito nesse, mas uma solução é a seguinte: tenha relação sexual sem penetração, né? A relação sexual não necessariamente precisa da penetração. Então a mulher, ela tá carente, ela quer carinho. Às vezes ela também se submete ao sexo porque é a única hora que o parceiro dá carinho pra ela. Então senta, conversa e tenta adaptar essa relação sexual para que os dois se satisfaçam, mas sem penetração, sem muito esforço físico, sem ferir os desejos um do outro, sem ferir o limite um do outro, respeitando um ao outro. Isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre o primeiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quiser saber outra coisa, assim, não relacionada ao primeiro trimestre, mas sobre a gestação, ou quiser contar a sua experiência, quiser deixar aí nos comentários falando, as mulheres, né? Meu desejo baixou, meu desejo aumentou, não mudou nada. Conta aí pra mim que eu vou adorar saber, tá? E dúvidas eu tô à disposição para responder, só deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!